Homem em Análise. Travessias da Virilidade. Vinícius Lima. Este é um trabalho de análise literária e não um audiobook da obra. Não reproduz as opiniões e pontos de vista do autor, e nem pretende substituir a necessidade da leitura da obra no seu todo. Pode, além disso, conter ilações, comparações ou exemplificações para com a cultura política do dia ou eventos atuais. No dia dessa gravação, celebra-se o dia de São Sérgio, do século IV d.C. São Sérgio vivia sob o regime do imperador Diocleciano, que liderava uma onda de perseguição e assassinato aos cristãos em toda a Cesareia, a atual região da Turquia. Durante os festejos em homenagem ao deus romano Júpiter, o imperador prendeu e ordenou que os cristãos prestassem homenagem a esse deus. Como se eles se recusaram, todos estavam sentenciados à morte de forma cruel e dolorosa. São Sérgio, na época, era um eremita cristão e devoto, e como vivia afastado da cidade, não tinha sido capturado, e poderia continuar assim, afastado e sem ser descoberto pelas autoridades. Mas, movido por um forte senso de justiça, ele foi à cidade e, à frente de todos, pôs-se a defender os cristãos, e a condenar os atos cruéis do imperador, mesmo sabendo que isso lhe custaria a própria vida. E assim, o imperador mandou que capturasse São Sérgio e o degolou em praça pública. E este santo, então, relembra o compromisso moral que todo cristão temos de defender o bem e a verdade, e se posicionar contra o mal, não importa o preço que isso custe. Então, assim, pedimos humildemente, São Sérgio, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O autor Vinícius Lima é psicólogo, mestre e doutor em estudos psicanalíticos. É professor e pesquisador nas áreas de gênero, sexualidade e masculinidades. Nesta obra ele apresenta uma visão modernista, marxista e muito enraizada no tal marxismo cultural e ideologia de gênero, sobre o que é ser homem, a masculinidade, e como a psicanálise pode conduzir os homens do século XXI a uma nova identidade sem os moldes daquilo que esse autor chama de machismo estrutural e blá blá blá. Esta é uma leitura, como você já deve imaginar, totalmente marxista, no âmbito do que apelidou-se de guerra cultural. E apesar de intragável, esta é uma obra importante, isso porque tange a mostrar a face destrutiva da ideologia esquerdista e o quanto ela corrói as bases morais e espirituais, e sociais também, e até políticas, digamos, da nossa sociedade. Esta obra, portanto, questiona e ataca a virilidade, a masculinidade e o papel que, tradicionalmente, o homem executa no mundo atual. O autor usa, para isso, subterfúgios em Freud e Lacan, e com isso distorce a realidade e corrompe a psicologia e a psicanálise. E usa essas ciências humanas para fazer propaganda LGBTQIA+, sei lá o quê. E também o malfadado, o movimento woke e o feminismo. E assim eu sugiro que você tome o seu Dramin para segurar a sensação de vômito, faça um seguro médico contra a insalubridade e vem comigo nessa leitura, pois afinal eu não vou passar raiva aqui sozinho, né? Bom, a proposta do autor é ponderar sobre o que ele chama de psicanálise do macho, um conceito que entende a masculinidade e a virilidade do homem como uma imposição, ou na melhor das hipóteses, uma construção social e cultural. Vinícius Lima enxerga que os sexos, homem e mulher, na atualidade, seguem, ou devem seguir pelo menos, trajetórias distintas e não mais heteronormativas, como nos foi apresentado até mesmo pela psicóloga, ou psicólogo, sei lá como o autor se identifica, né? O doutor Vinícius Lima, de todo modo baseado em Freud e Lacan. O argumento é que Freud e Lacan, dois dos maiores ícones da psicanálise, falaram e clinicaram a partir das bases masculino dominante e feminino subserviente. Contudo, nem mesmo eles atestaram que essa moldura estava correta, ou que deveria se perpetuar. Para o autor, esse era o contexto social daquela época, mas não quer dizer que Freud ou Lacan a considerasse saudável ou imutável. Eles trabalharam com o que tinham em mãos, é isso o que diz o autor. Assim, o que o Dr. Vinícius sugere é a reconfiguração subjetiva que desconstrua a imagem machista de que o homem deve ser desse ou daquele jeito. A análise do macho, é dito no livro, deve seguir em direção ao feminino. E ele também vai se contrapor ao que chama de insígnias culturais de poder, que dão ao falo, ao órgão reprodutor masculino, um destaque simbólico que o põe como supremacista quando se trata de direitos, oportunidades ou predominância na sociedade. Seja nos aspectos de trabalho, de carreira, estudo, família. Mas, para isso, no entanto, para promover essa desconstrução do masculino,
Como você já deve ter imaginado, o autor nega a determinação biológica. Ele critica o que apelidou de teatro binário dos sexos e se esforça para tornar o masculino ou a masculinidade um objeto clínico, uma substância no laboratório que pode ser manipulada e reconfigurada ao gosto dos alquimistas sociais, como ele próprio, professor Vinícius, é um mago das palavras, hipnotizando as mentes com feitiços linguísticos para convencer os homens a se afeminarem e as mulheres a se masculinizarem. E ao final todos largarem seus papéis e funções naturais e o mundo então vira um caos, porque do caos a nova ordem diabólica marxista poderá ser erguida. Por isso mesmo que o livro tem o subtítulo Travessias da Virilidade. É justamente porque se dispõe a guiar os homens da posição de hétero, macho ou do que for, para uma outra percepção, a de abandonar sua virilidade, sua masculinidade, através da persuasão psicológica que esse livro faz. E a razão desta análise é denunciar isso e proteger você, amigo leitor, dessas armadilhas progressistas disfarçadas de psicanálise. E para introduzir essa feitiçaria cerebral nos leitores, o autor elabora sobre como a psicanálise viu e lidou até hoje com a questão da masculinidade e do que é o homem. E desde o início, o Dr. Lima assegura que a análise do homem, ou do que se entende por ser homem, desde a perspectiva freudiana e lacaniana, tem uma dimensão também política e social, e não apenas cultural e psicológica. E nesse contexto ele considera, desde Freud, que 3 elementos definiram o significado e a atuação do homem na sociedade. O medo de ser castrado, perder o falo, conseguir reunir numa mesma mulher desejo e amor, que envolve a ideação romântica e objetificada da mulher, a negação do feminino, isto é, o medo de possuir traços característicos femininos em si mesmo, ou o medo de ser comparado a algum aspecto da homossexualidade. Bom, refletindo sobre esses pontos, o autor interpreta que o apego do homem ao seu falo, literal e também simbolicamente, o seu medo de perder a potência sexual, tem a ver com aquilo que ele foi convencido a acreditar, que ele é definido por seu órgão genital. Quanto mais firme e potente, mais o homem assegura ou demarca seu lugar na sociedade. Porém, essa guerra do falo existe, segundo o autor, para mascarar as deficiências do homem em outras áreas. Ele se volta a um símbolo de poder para nem ele mesmo ter de focar nas partes aonde ele é inábil e deixa a desejar. E daí é que vem o ditado de que todo machão é um gay rustido. O que não é necessariamente verdade, mas desvela as partes feridas e sensíveis que há nesses homens, e eles tentam esconder por medo de serem julgados ou mal interpretados. A ostentação fálica, diz Vinícius Lima, parafraseando Lacan, é a imposição de uma masculinidade caricata, para ocultar um vazio ou carência interna ainda não resolvida. E ainda citando Lacan, Dr. Lima alega que o conceito de macho, como até então concebido, é fruto da criação de um objeto e discurso de poder que visou, desde sempre, ofuscar temas e questões que os homens não queriam e ainda não querem encarar. A masculinidade, nesse sentido, é uma fantasia inconsciente ou sombra gigante de um ser que procura o melhor ângulo para esconder que é pequeno. A virilidade é a projeção dessa sombra sobre a sociedade. Quando, porém, se fala em macho ou masculinidade, não se quer dizer que todo aquele que assim se afirma, ou que projeta essa sombra, digamos, no meio social, está ocultando sua parte sensível ou feminina, mas que ele teme ser castrado ou despossuído de respeito e autoridade perante a família e sociedade em geral. Se não se apresentar como um alfa primitivo perante o seu bando, o exemplar mais másculo dali, como então fica claro, a tese do autor vai na direção de que a presunção da masculinidade ocidental é algo construído e compulsoriamente imposto por normas sociais, culturais, religiosas, coletivas e tudo mais, e que, portanto, encarna patologias e estereótipos não saudáveis, sobretudo no âmbito da saúde mental. E como não poderia deixar de ser, o autor constrói sua teoria a partir das obras de Judith Butler e os estudos de gênero que ela encabeça, como a teoria queer, adotada pelo movimento woke LGBT. Sendo então, todo o livro está repleto dessas terminologias burras e abstratas da esquerda: decolonialidade, heteronormatividade, cisgênero, exotização, subjetivação, transfeminino, feminismo negro e por aí afora. E como assumido pelo próprio autor, a intenção é desenvolver uma psicanálise mais aberta aos saberes e subjetividades do feminismo, do LGBTismo, do wokeismo e de outras aí doenças mentais. E também nessa direção, Dr. Vinícius descaracteriza a masculinidade perguntando em tom retórico: o que é ser homem?
E ele mesmo responde, dizendo que esse termo não possui um significado geral e amplo, mas variadas definições particulares conforme a experiência, o gosto e a pessoalidade dos indivíduos. Ele então critica os significados que o meio social considera definidores do que vem a ser um homem, um ser biologicamente característico, com um membro fálico entre as pernas e barba. E para ele, o autor, essas características viris são fantasias do lugar social que o homem passou a ocupar, mas que não representa a generalidade do sexo masculino, sendo cada um detentor do direito de reivindicar seu próprio modo, estilo ou singularidade do que para ele significa ser homem. Nossa cultura ocidental, na visão do professor Vinícius, definiu o homem como aqueles que possuem um pênis, se interessam por mulheres e têm uma expressão viril na sociedade. Mas esse padrão, para o autor, não reflete outra coisa senão a forma como as expectativas de uma época prevaleceram na narrativa social. Contudo, isso se fez mediante a invisibilização de parte das sociedades que não tiveram suas vozes ouvidas e que foram sufocadas pelo discurso do homem europeu, branco, hétero, cristão, de classe social média alta e por aí. Recorrendo, no entanto, a Judith Butler, mais uma vez, ele refuta dizendo que um corpo não determina a masculinidade, sendo essas performances heteronormativas uma construção sócio-histórica de gênero, e que na realidade há muitas maneiras e tipos de ser homem: homem transgênero, homem negro, homem cisgênero, homem gay, etc. Então, o Dr. Lima propõe que na prática psicanalítica, ao escutar o paciente, o psicoterapeuta tem a missão e oportunidade de conduzi-lo ao atravessamento de uma mentalidade sociologicamente construída, de que o homem é para uma consciência dos vários modelos de masculinidade que existe. E Vinícius Lima usa essas palavrinhas sofisticadas, mas repete, no fundo, os mesmos cacoetes mentais que toda a esquerda woke vem regurgitando já há um bom tempo, de que o homem ou mulher não é uma condição biológica ou permanente, mas uma montagem social estipulada desde uma negociação entre a pessoa, a cultura e o lugar onde ela vive. As formulações abarcadas do contexto social, diz ele, o autor, não abrangem as subjetivações das masculinidades, por exemplo, da negritude, das dissidências de gênero, da multiplicidade das sexualidades, etc. Mas, para ser honesto, essa landainha em tom erudito é só para te convencer, amigo leitor, de que você deve virar gay para ser feliz e bem resolvido. É disso que se trata, nada mais. E o autor se dá então a falar do caráter simbólico do falo, da potência masculina, ilustrada por sua capacidade erótica, inerentemente ligada ao seu órgão reprodutor. E quanto mais viril nesse aspecto ele for, ou fingisse ser, sei lá, maior o seu grau de aceitação na sociedade e perante o sexo oposto. A sedução e eficácia em despertar interesse sexual nas mulheres, na premissa do Dr. Vinícius Lima, é o que constitui no imaginário masculino seu poder de ser homem. Se ao contrário o homem não tem sucesso nesses aspectos, ele então passa a se ver como um não-homem ou um exemplar fracassado da espécie. E para reforçar essa tese, o autor conta o episódio do seriado Friends, sucesso juvenil americano da década de 1990, em que um dos personagens finge ter um carro da marca Porsche para atrair as mulheres, o que funciona até o ponto em que a farsa é descoberta e as mulheres que haviam demonstrado interesse nele se frustram e vão embora. Na argumentação do autor, o Porsche é o símbolo fálico que precisa ser exibido pelo homem para mostrar sua virilidade. É um representativo alegórico do pênis e demonstra o quanto o homem briga para mostrar potência e grandeza e, com esse falso poder, demarcar território no seu contexto social. A lógica, portanto, que o professor propõe é de que os objetos de grandeza, de luxo ou de ostentação, são adereços figurativos com os quais o homem se apegam para demonstrar a sua virilidade, expor ou vender sua imagem como bons amantes, ótimo reprodutor, macho viril, alfa, forte, sei lá o que mais. Porém, a parte caricata é que estes são meros subterfúgios cômicos, nas palavras do autor, que demonstram, no fundo, uma insegurança e fragilidade que põe à vista seu desconforto com estes estereótipos que a sociedade normatizou sobre ser homem. Todavia, a meu ver, por trás das palavras psicanalíticas do Dr. Vinícius, está a manipulação psicológica de querer confundir o próprio homem naquilo que ele nunca teve dúvidas, ou seja, de que ele é e sempre foi, desde que nasceu um ser humano do sexo masculino, e portanto um homem, O que o autor, na sua psicanálise de boteco, chama de objetos ou símbolos fálicos, como o Porsche no seriado Friends, não se trata de demonstrar virilidade, mas apenas de usar uma estratégia ou isca do dinheiro para conquistar mulheres jovens e bonitas, que, como o episódio mostra, e a realidade também,
costumam essas mulheres se deixar atrair por aqueles com maior poder aquisitivo. Quem de nós nunca viu os memes sobre o velho da lancha ou o cabeça branca, que é o coroa rico que banca o luxo das modernetes que se vendem pela oportunidade de subir na vida usando como degrau um velho ou homem qualquer que tenha dinheiro? A última coisa que entra nessa equação é o desempenho ou potência sexual do cara que está bancando a festa. Ele não exibe riqueza para mostrar que é viril ou macho, mas para ter a companhia sexual de mulheres que de outro modo jamais estariam ali com ele. Porque, como dizem na Red Pill, elas têm um capital erótico ou VSM muito elevado. Friends satiriza essa relação de interesse que há nas mulheres modernetes e, se em algum grau revela algo sobre os homens, numa proporção muito maior, revela também algo sobre as mulheres, né, que são interesseiras. E o autor usa palavras complexas do academicismo pedante, quando na verdade o que ele apresenta é só a velha e envenenada ideologia de gênero e desmasculinização dos homens, à semelhança do que o feminismo prega há tanto tempo. Sustentamos que uma psicanálise visa introduzir novos destinos, escreve também o autor, que permitam a um sujeito se desembaraçar dos impasses engendrados pelo engodo viril, ou ainda pelo falocentrismo da cultura. Como se vê, o autor redefine a psicanálise como ferramenta para desembaraçar, como ele diz, o paciente do engodo da cultura falocêntrica. No entanto, o objetivo primário da técnica psicanalítica não é mudar a sexualidade do paciente, mas ajudá-lo a superar suas angústias e ansiedades. O próprio Freud, e olha que eu nem sou fã dele, hein, preconizou que o objetivo da psicanálise ou da terapia psicanalítica é liberar emoções e experiências reprimidas, tornar o inconsciente consciente. Convencer o homem de que ele deve se tornar menos homem ou abandonar sua virilidade ou masculinidade não é fazer terapia, é fazer lavagem cerebral marxista na mente das pessoas. Mas para Vinícius Lima, o falo não é um elemento rígido ou imutável. Logo, ele não se refere ao órgão genital masculino, mas a uma representação que cada homem assume por imposição cultural, sem saber, de fato, o que a virilidade quer dizer. Essa impostura de associar o falo à genitália é um indício do falocentrismo que predomina no meio social, mas que a psicanálise, na visão do autor, pode corrigir, ou seja, atravessar os homens para o outro lado de tudo isso, como supõe o próprio subtítulo do livro. E de sutileza em sutileza, sapatinho de algodão, as palavras rebuscadas do autor vão induzindo a uma concepção de que demonstrar-se homem é algo, sei lá, tipo assim, um erro moral ou algo do tipo, e que para sanar ou esclarecer ou até mesmo recolocar o homem no seu devido lugar, o de ser menos masculino, cabe à psicanálise. Desvelar a estrutura de semblante da virilidade é outra fase de efeito do autor, né? Com toda a soberba acadêmica que só uma universidade federal pode produzir. A ideia subscrita nisso é de que o homem não precisa permanecer a serviço do engodo viril, que é quando ele mantém posturas que se entende masculinas ou as tais coisas de macho. Segundo o próprio Vinícius Lima, tudo que se apresenta assim, como coisas de homem, é uma fantasia viril, ou pior, já no campo patológico, uma neurose obsessiva. Mas, para se ter noção de para onde o autor vai com essas suas palavrinhas mágicas, ele afirma que a masculinidade e a virilidade não é exclusividade dos homens. Ele recorre ao filósofo Hobbiton para dizer que há masculinidade sem homens, e que pode ser visto, por exemplo, em pessoas não binárias transmasculinas. E apoiando-se em Freud, ou melhor, na interpretação marxista de Freud, o professor diz também que cada indivíduo contém porções de masculinidade e de feminilidade, e que nenhum deles possui propriedade do seu sexo específico, seja de homem ou de mulher. E Lima também argumenta que, embora pelo senso comum a virilidade esteja associada à masculinidade, não é necessariamente apenas o corpo masculino que pode manifestar atributos viris, o que quer dizer que o corpo feminino, ou afeminado, também pode. E sua tese é que virilidade não é exclusivamente questão de força, coragem, vigor, e um ideal masculino de virtude como alguns recortes da Grécia Antiga perpetuaram, mas é muito mais uma questão sociológica de dominação social e sexual, e em última análise, de sentimentos e afetos. De minha parte, eu acho que se trata do que São Paulo disse a Timóteo, que as pessoas se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando para os mitos e desviando-se da verdade para se voltar às fábulas. Disso que se trata, né, em 2 Timóteo, capítulo 4 e verso também 4. De todo modo, o professor sugere que a psicanálise contorne o estereótipo grego de virilidade e supere a masculinidade, ou ostentação viril, nas palavras dele, para entrepor, em lugar disso, uma alternativa
a de que o homem pode sobrepujar o medo de ser castrado numa linguagem analítica e se desarmar da necessidade de se autoafirmar como um exemplar másculo da classe dos homens. E então, perdeu o receio de ser sensível ou de parecer menos viril. Afinal, a virilidade, é o que escreve o autor, é a tentativa de responder à ameaça da castração, de perder o falo. Contudo, na sociedade moderna, esse medo já não tem mais razão de existir, já que a psicologia e outras ciências humanas já nos dão conhecimento bastante para empreender novas jornadas sem as velhas bagagens pseudo-morais de tempos passados. E nessa rajada de besteiras que o autor dispara contra o leitor, ele também diz que o medo da castração, que motiva as ações viris, também possui um lado de negação ou recusa do feminino, o que se traduz até certo ponto como preconceito e discriminação à figura da mulher, por entender que se trata do sexo frágil. Vinícius usa esse discurso a partir da chave interpretativa de Judith Butler, que, nas palavras dela, dessa autora, Butler, se refere a isso como ameaça de feminização, e ela também vai defecar as seguintes palavras: os homens observam essa figura da castração, o feminino, e temem qualquer identificação ali. Tornar-se como ela, tornar-se ela. Esse é o medo da castração. Mas para não estender especificamente na questão de gênero de Judith Butler, eu deixo a recomendação de autores que refutaram com maestria as teses dela. Presos no Corpo Errado, de Pablo Munhoz Figueta; Androfilia, rejeitando a identidade gay, recuperando a masculinidade, de Jack Donovan; e Unisex, a criação do homem sem identidade, de Enrica Peruccetti. O autor, Pablo Iturrieta, para você ter ideia, destaca no primeiro capítulo da sua obra os fundamentos ideológicos da ideologia de gênero e ressalta as origens desta no marxismo e o sonho idílico de um paraíso matriarcal comunista, o que prova que quando o professor Vinícius Lima aqui se refere à desmasculinização do homem, ele só está repetindo, igual papagaio de pirata, aquilo que ouviu dos ideólogos marxistas da escola de Frankfurt ou de seus professores na universidade. Mas, contudo, se o homem perseverar para ir além do engodo viril ou fantasia de virilidade, como alega o autor, ele vai então encontrar e se conectar com o seu outro lado. E a ironia da virilidade, de acordo com Vinícius Lima, é que o sujeito masculino é feminizado em seu fantasma. Ele já não é marcado por essa posição em seu inconsciente. E a bruxaria do autor, dentro dessas palavras de encantamento, se revela quando, enfim, ele sutilmente induz o leitor a uma experiência homossexual. Ele declara que a noção de castração em Freud significa que a castração neste é estrutural, que a virilidade do homem é uma tentativa inatingível de tomar para si o gozo fálico, mas que isso é irrealizável pelos métodos e meios que ele dispõe, que é o da afirmação de sua masculinidade e fuga ou negação de outra coisa qualquer. Há, assim, uma impossibilidade de um sujeito se realizar no campo do desejo, enquanto não se reconhece ser castrado. E o próprio professor explica esse emaranhado de palavras, revelando que os homens não se realizarão enquanto não atravessarem sua concepção de masculinidade construída a partir da comédia do falo, que por sua vez quer dizer abandonar a masculinidade. É disso que se trata. Mas é também muito esclarecedor que o autor deixa evidente a estratégia que já vínhamos percebendo há muito tempo, de que essa história de desmasculinizar os homens começou nas artes, no cinema e produções culturais em geral. Ele menciona que Lacan foi quem melhor introduziu a crítica velada à masculinidade normativa, ou norma fálica. Isso quer dizer que as obras de Lacan deram o start na tática de menosprezar e diminuir a importância da autoridade masculina, conforme era prestigiado nas sociedades tradicionais até um tempo atrás no Ocidente. Com essa chave interpretativa, ou licença concedida, digamos assim, Hollywood, a TV, o entretenimento, passaram a exibir programas, desenhos infantis, filmes, aonde o tal privilégio simbólico masculino era atacado. O homem era diminuído ou ridicularizado nas figuras do pai, provedor, marido, ou no seu desempenho como amante viril. E veio da psicanálise de Lacan, na ótica do professor Vinícius, o insight de mostrar o homem como um babaca, um pai idiota, um velho chato e caquético, etc. Se o homem, na história do filme, era um rei, então seria demonstrado como um cretino déspota. Se era um pai de família, era apresentado como um imbecil. E então, à medida que a imagem tradicional de respeito e admiração ao homem era corroída, o imaginário popular ia recebendo outras versões masculinas para imitar, a de homens flexíveis sexualmente, abertos a novos formatos conjugais como poligamia ou poliamor,
como se diz na modernidade líquida, né, segundo Bauman, o homem pleno foi, então, passando a ser aquele que vestia indumentária feminina, usava blush, rímel ou alongava os cílios. E, de fato, toda postura, hábito, gosto ou o que quer que os homens fizessem que remetia aos seus costumes tradicionais, passou-se a ser criticado, reprovado e acusado de machismo ou machismo estrutural, sei lá. O homem virou uma peça de exibição para o escárnio público. Um exemplo às gerações mais jovens do que não deve ser. E como confessa o autor, isso foi fabricado desde a psicanálise de Lacan, na interpretação que a psicologia pós-moderna deu de presente à indústria midiática. Vinícius Lima descreve também isso nos seguintes termos, concordando, é claro, com a seguinte conclusão. Nesse sentido, a psicanálise nos convida a tomar os homens no avesso de sua virilidade, na medida em que a experiência analítica nos dá acesso à sua divisão subjetiva, isso é, ao ponto em que o ideal de ter o falo, que caracteriza o engodo viril, já não é suficiente para responder pela posição de um sujeito. E depois disso, o professor discorre longamente sobre a teoria de Judith Butler entre 1993 a 2019. Sobre o falo lésbico, onde expressa a ideia estúpida de que o falo não tem a ver com o órgão genital masculino, mas é só uma representação de uma postura mental ou performance, que também se manifesta na mulher, pelo homem trans ou pela mulher lésbica. Aí ele vai utilizar palavrinhas pseudo-intelectuais para fingir que está tratando de um assunto muito sério e erudito, mas está apenas tentando justificar a preferência de alguns homens de se relacionar sexualmente com pessoas do mesmo sexo. Então ele fala em transferibilidade, expropriabilidade, plasticidade, detumescência e por aí vai. E Butler se refere a isso chamando de abraçar o falo sob novas formas. No livro A Guerra Tóxica contra a Masculinidade, repare que a autora Nancy Pearcey traz uma contundente abordagem sobre essa questão no capítulo 11, Bater nos Pais, porque o pai é sempre o idiota, onde ela destaca a desconstrução que a figura do homem, sobretudo no seu papel de pai e marido, foi recebendo ao longo dos anos pela mídia, indústria de entretenimento e publicações feministas, na TV, livros, filmes, artigos de jornais, matérias em sites ou entrevistas com supostos especialistas da psicologia e sociologia, debatem temas como pais não são necessários, como saiu na Huffington Post, ou pai não traz nenhuma contribuição à família, que foi publicada no The Atlantic. Ou também a matéria especializada na seção de ciência no New York Times, provando que, na biologia evolutiva, o homem, o ser masculino, é um dos principais problemas da humanidade. E fora isso, todo programa de TV, desde desenho animado para crianças até programas humorísticos, retratam o homem, marido ou pai, como um bobo inútil e atrapalhado, como Homer Simpson na famosa série animada de TV. Mas a questão levantada por Pearcey é de que, se os homens ou pais forem vilipendiados e menosprezados no seu lar, por sua família, ele obviamente não vai querer estar lá. E daí nascem aquelas figuras paternas ausentes, ou que não dão assistência aos seus filhos e família. Se o homem é visto como idiota, ele vai querer participar cada vez menos do que acontece no lar aos seus filhos e esposa. Em contrapartida, todos vão se ressentindo dele, e ele igualmente se ressentindo de todos. E a receita para a destruição no lar está formada. Até que o homem vai embora, e mais uma família destruída. E para a autora Nancy Pearcey, o primeiro passo para mudar isso é criar um ambiente em casa onde o homem se sinta honrado, aceito e necessário. Se o homem sabe e sente que sua família precisa dele e o aprecia, e que a presença dele é bem-vinda, ele tende a se relacionar mais amorosamente com seus filhos e esposa, e consequentemente vai se dedicar mais ainda para ver o bem de todos. No nível social coletivo, a ausência do pai também influencia a sociedade como um todo. Por isso, todo esse ataque que o feminismo faz contra os homens prejudica todas as pessoas a longo prazo, e não apenas aos homens especificamente. Nancy Pearcey cita ainda, nesse mesmo capítulo, as estatísticas do impacto da ausência masculina na família. As crianças com pais ausentes, menciona ela, fazendo alusão aos dados oficiais do governo nos Estados Unidos, são responsáveis por 63% dos suicídios entre os jovens. 90% das crianças sem abrigo ou que fugiram de casa são provenientes de lares onde o pai e a mãe eram separados. 85% das que apresentam problemas comportamentais são criados só pelas mães ou avós, sem a presença do pai. 71% dos que abandonam a escola e 85% dos que se encontram presos também são provenientes de lares disfuncionais, sem a presença da figura paterna. E assim, todos os índices de criminalidade, saúde mental e evasão escolar demonstram os efeitos da ausência do pai e do homem numa casa e família. Portanto, quando o feminismo, ou psicólogos como o Dr. Vinícius Lima aqui, atacam e diminuem a imagem do homem, eles estão promovendo o caos na sociedade e contribuindo para a decadência civilizacional. Outra autora, Suzanne Venker, na obra A Guerra contra os Homens,
reforça com outros dados e argumentos tudo o que Nancy Pearcey diz. E vai mais além para notificar que os ataques aos homens estão bem na raiz dos motivos que geram o divórcio entre homens e mulheres. Ela conta que as mulheres já entram no casamento com a mentalidade de que as mulheres não precisam de homem para nada. E então o comportamento dessas mulheres reforçam essa mentalidade e a convivência entre o casal tende a se deteriorar rapidamente, pois falta nesse relacionamento a admiração e respeito da mulher para com o homem, seu companheiro, e depois de muito desgaste o casal se separa, deixando os filhos a ilustrar as estatísticas já citadas por Nancy Pearcey. Em outro capítulo, essa autora também vai falar da feminização do homem, e embora comentando o modelo americano, o contexto geral serve de parâmetro também para todos os homens em todo o Ocidente. A feminização dos homens começa no jardim de infância, esclarece ela. Cercado por mulheres, o currículo e as atividades da pré-escola até a universidade giram em torno de meninas e dos interesses das meninas. Os comportamentos tipicamente masculinos, como correr, pular, são reprimidos por professores inconsequentes e com histórico de raiva e rancor contra os homens por não terem vivido bem com seus próprios maridos em casa. E esses meninos são então classificados como hiperativos e diagnosticados com TDAH ou autismo, ou sei lá que doença, quando na verdade só estão tendo sua natureza masculina proibida de se manifestar, o que de fato irá causar distúrbios e déficits de aprendizagem. O comportamento normal dos meninos estão sendo rotulados e proibidos, afirma ela, e os meninos sendo obrigados a ficarem sentadinhos, quietinhos, prestando atenção numa historinha calma e delicada que a professorinha conta para as meninas. Isso é assassinar a natureza masculina. E assim de tantas asneiras que o autor Vinícius Lima fala, tudo culmina para o apelo que ele faz na segunda metade do livro. Ele diz ao leitor para atravessar a fantasia e ir rumo à luz da lógica da sexuação. E explica que isso significa autorizar-se do feminino ou dar ao seu eu o consentimento para externar o feminino em si. Nesse ponto de vista, o problema da masculinidade é a recusa da feminilidade, sendo, portanto, a função da análise psicanalítica ajudar os homens a atravessarem essa dificuldade e abraçarem sua verdadeira identidade e desejo. Em tese, o eixo organizador da posição do sujeito no mundo, em termos de saúde mental, depende dele remover o véu fálico de si e desatar o laço da sua feminilidade reprimida. Por fim, para mim, toda essa falação do autor é uma mistura de ativismo LGBT, fanatismo ideológico e burrice crônica. E apesar das palavras chiques que ele usa, ele é só um militante cafajeste e intelectualmente desonesto. E essa análise aqui é para alertar sobre o que a esquerda tem preparado para aqueles que buscarem, daqui para frente, ajuda terapêutica de psicólogos e psicanalistas. Cuidado, hein? Você pode estar passando por uma sessão de desmasculinização. E de tão chocado, só me resta então repetir o que minha mãezinha dizia, né? Você tá doido, menino? Toma atento. E assim está escrito, não vos enganeis. Deus não se deixa escarnecer. Tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Porque quem semeia na sua carne, da carne ceifará corrupção. Gálatas 6, de 7 a 8. E assim encerra a análise da obra Homens em Análise, Travessias da Virilidade, de Vinícius Lima.